Eu chamo para fazer a sua palestra Claudir Antônio Nespolo, que é metalúrgico, membro do Conselhão do Rio Grande do Sul e presidente da CUT do Estado do Rio Grande do Sul. 20 minutos, Claudir, para a sua explanação. Muito bem, gostaria de pronto fazer uma saudação aos integrantes da mesa, ao saudar o coordenador Espolaor, saudar cada integrante desse seminário, os gestores públicos que estão aqui, saudar o secretário João Mota, que está aqui prestigiando esta mesa, dizer, João Mota, que para mim é uma oportunidade e uma satisfação muito grande ter sido convidado para participar deste momento de reflexão sobre esta grande estratégia, que é a estratégia de participação popular em governos de corte democrático e popular, porque é por aqui que se realiza e se tem a iniciativa. E eu gostaria de iniciar essa fala contextualizando um pouco historicamente, porque é assim que eu sei fazer. E eu acho que o que eu vou falar aqui, e seguramente é uma fala de origem dos movimentos sociais, pode causar alguma polêmica, mas é da natureza do debate. Agora veja, olha, o que eu também vou falar necessariamente tem que percorrer minimamente o contexto histórico. Em relação ao contexto histórico, nunca é demais lembrar que o Brasil faz aniversário agora dia 22 de abril, faz aniversário de 513 anos, ou menos o Brasil foi descoberto pelo mundo ocidental. Esses 513 anos, seguramente os primeiros 380 anos do Brasil, as relações de trabalho eram relações servis, de servidão e escravidão, enquanto na Europa já tinha trabalho assalariado, bem evoluído, que aqui no Brasil, esse período que sobrou da história do Brasil, foram pequenos períodos de democracia, interrompidos por longos períodos de ditadura, que se alguém não se tocou ainda, nós estamos vivendo aquele que é o maior período de democracia continuada no Brasil, na sua história. É o maior período, que essa coisa de participação popular tem a ver com a segunda parte, a segunda metade do período da democracia, porque a primeira fase, depois que abrimos as portas da democracia, a primeira fase também foi composto por governos da elite, que era tutelada pelos militares, e esses 40 anos, somando o período do regime militar, mais a primeira parte do período da democracia, atrasaram o Brasil 40 anos, que não adianta falar da Coreia, dizendo que a Coreia é um modelo de país desenvolvido porque investiu em educação, e falar uma meia-verdade. Tem que contar a história toda. Em 65, pós-guerra, a Coreia, num governo democrático, não popular, mas democrático, fez a reforma agrária, investiu na educação, ativou, portanto, as condições de geral desenvolvimento, e aqui estava instalando uma ditadura militar nesse mesmo período. Isso é importante para a minha fala, porque o raciocínio sobre participação popular, ele foi uma conquista resultante desse esforço. Abrir as portas da democracia, conjunto de forças organizada, e disputar o Estado burguês. Mesmo sob a direção de governos democráticos populares, governos de correlação de forças, é o Estado burguês. E o Estado burguês, ele se move por tensionamentos. Não se move só pela vontade do governante. O jogo é pesado. Vocês sabem melhor do que eu sobre esse funcionamento. Por isso que essa experiência do OP em Porto Alegre, 89, eu moro em Porto Alegre, moro na periferia de Porto Alegre, acompanhei o OP de Porto Alegre desde o primeiro momento, com as suas virtudes e com os seus defeitos, foi uma grande experiência, uma larga experiência desta coisa de ver a democracia e a gestão do Estado para além do espaço do gabinete do gestor ou do seu preposto.
E hoje em Porto Alegre tem um farrapo do que foi a experiência do OP, mesmo com todas as suas, enfim, deficiências que possam ter existido. É um farrapo, me desculpe se tem alguém da gestão pública municipal aqui, acompanho antes e agora. Eu quero dizer isso porque eu quero combinar com o tema dos conselhos, porque os conselhos, junto com a participação popular, também ajuda a resolver o tema proposto pelo seminário, que é o tema da democracia participativa. E se tu olhar o conselho como uma conquista da cidadania, também, os conselhos, tripartites ou conselhos de política pública, é uma vergonha o conselho que existe aqui em Porto Alegre de transporte urbano, que gerou esse problema que todos estamos acompanhando. Então, resulta também aquilo que se chama a quebra da expectativa em relação às novidades na gestão pública, na medida que são utilizados para outros fins e não para cumprir efetivamente um papel de democratizar o poder do Estado. O faz de conta leva ao desgaste. Então, é melhor encerrar do que fazer de conta, porque o desgaste é muito ruim para a conquista que tivemos da democracia. O sistema, e nós não temos dúvida que esta coisa de estabelecer um processo de escuta, e Deus para alguns ou a natureza para outros dotou o ser humano de 2 orelhas e 1 boca, não é isso? Que é para de modo a escutar também mais do que falar, né? Ele dá um trabalhão danado. Ele dá um trabalhão danado fazer essa coisa acontecer. Agora, é daqui que resulta aquilo que podemos definir como a melhoria da democracia. Então, eu quero encorajar isso. Agora, eu quero dizer também que a gente, acompanhando a evolução dos instrumentos de participação popular e também dos conselhos, diferentes níveis de conselhos, a gente observa que tem que acertar melhor essas coisas. Tem muito gestor público do município que, pelo período que está discutindo a OP ou a consulta popular, mobiliza a população da sua cidade para fazer as votações e reivindicar as melhorias locais ali, que é uma maravilha. Agora não implanta um instrumento para discutir as finanças da sua prefeitura. Acha legal organizar a população para demandar na consulta popular um viaduto, uma pinguela, uma ponte. Acha legal organizar, e é importante que participe, mas do andar da gestão municipal para baixo não tem nada. Ali tem dinheiro. É por isso que a CUT, junto com um conjunto de outras organizações da sociedade civil, dos movimentos sociais, vai protocolar um projeto de lei na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, no sentido de que o município que não implementar algum dispositivo, algum instrumento de democratização das suas relações econômicas e sociais, da prefeitura para baixo, tenha uma pontuação diferenciada a respeito de dividir as bolachas do orçamento participativo estadual. Porque nós queremos completar o ciclo só se completa se tiver desde baixo para cima as coisas acontecendo, porque a democracia não está carimbada que ela funciona melhor aqui em cima, pelo contrário, lá embaixo funciona melhor, lá que está o povo, lá que tem que ter o instrumento. E nós, com isso, estimularmos os gestores públicos municipais a efetivamente praticar a democracia participativa. Gostaria de comentar com vocês que tem várias fórmulas de estimular. Tem várias fórmulas. Uma eu já repassei. Agora tem uma outra que é uma grande agenda e tem a ver com aperfeiçoamento, na nossa opinião, obviamente, que foi discutido aqui perifericamente, não é o centro do seminário, mas faz parte da gente colocar essa coisa em cima da mesa também. A reforma política,
A reforma política, na nossa opinião, é mais do que uma reforma eleitoral, que é importante, que tem que regrar a participação do poder econômico. Ela é mais do que uma reforma partidária, sob a fidelidade partidária. A reforma política, na opinião dos movimentos sociais, tem que perpassar esse assunto das consultas e referendos e plebiscito. Tem que regulamentar o artigo 14 da Constituição, o 14, aonde está dito ali que tem que fazer consultas. E tem grandes temas que tem que ser consultado. Não pode ficar aprisionado no jogo do toma lá, da cá, que tem dentro da correlação de força do Congresso Nacional. Temas fundamentais, como é o tema da água. Enfim, a reforma política, isso significa aprofundar a democracia participativa. A reforma política tem que dar conta de ajudar nesse tema de fortalecer essas experiências do PPA participativo. Aqui já tem algum acumulado, uma experiência, mas isso tem que ser aprofundado em plano federal, também já tem um esforço, mas isso insuficiente. E gostaria de dizer que tem que olhar mais amplamente esse assunto também, porque existe um conjunto de serviços públicos que são concedidos para a iniciativa privada. E nessa área tem muita gente nervosa em falar em controle social. Tem muita gente que fica nervoso. Principalmente o pessoal da imprensa fica irritado quando fala que tem que ter alguma regulação, não do negócio, mas do conteúdo, do ponto de vista do conteúdo educativo. Hoje diz ali que tem que ter 30%, se eu não me engano, de conteúdo educativo. Mas a Rede Globo bota o conteúdo educativo às 6 horas da manhã, no sábado, o programa Ecologia, não sei o quê, que é um belo de um programa, é às 5 horas da manhã, sábado. Onde é que está a nossa juventude nesse horário? Um conselho pode discutir, mas vamos botar esses belos programas aqui às 9 da noite. Então, tu não está discutindo o controle, está discutindo que tem que ter uma serventia para a educação. Quando que vai ter um programa educativo que fale sobre participação popular, por exemplo, no sentido de estimular esta coisa de aprofundar a democracia? Mas para nós é uma peleia importante, porque isso compõe um quadro de reflexão sobre o eixo proposto pelo seminário: participação popular e cidadã, uma estratégia, um sistema aqui do Estado, mas o tema é mais ousado, né? Mais participação é mais democracia. Mais democracia é muito importante para o povo, não para a elite que governou durante 40 anos o Brasil, seja tutelado pelos militares, seja roboseado pelas regras do neoliberalismo, de costa para o povo e fazendo aquilo que se chama a gestão das políticas públicas nos gabinetes. Comentar com vocês que eu fiquei bem feliz aqui com algumas informações que eu recebi. Eu vi o Pontual comentar ainda ontem, e hoje ele volta no assunto, quer dizer, a ideia é deixar um legado. Legado, aquilo que tu deixa que não dá para tirar muito fácil, certo? Se der para tirar muito fácil, é um legado precário. Então, acho que tem que aprofundar esse negócio do legado, no sentido de consolidar a construção de uma nova legitimidade. Como é que consolida isso? Como é que a gente pode ajudar a consolidar isso? De forma que blinde essa nossa democracia frágil, contraditória, cheia de problema. Blinde de baixo para cima e, de fato, a gente não perca e não aconteça o que aconteceu com o orçamento participativo em Porto Alegre, ou que os conselhos tripartite ou de controle social não seja composto com esse absurdo que é o Conselho Municipal do Transporte Urbano, que está totalmente afastado daquilo que se chama o cuidado de uma política pública que é executada sobre concessão.
Se é concessão, tem data de validade, tem critério, entendeu? Essas coisas muito obscuras. Mas eu queria ir concluindo, então, sob a orientação do Spolaor, nosso coordenador, dizer que 4 pontos aqui. Eu não tenho dúvida que governos passam. Quem fica são as instituições, os movimentos sociais, os partidos. Eu estou entre aqueles que acham que nós temos que alargar o máximo possível esse período e aprofundar as mudanças no Brasil, aqui no Estado e aonde nós estamos. Mas governos passam, é a democracia burguesa, se movimenta, tem... O que fica são as instituições. E, lamentavelmente, tem muitas experiências de participação popular que acaba cooptando as lideranças. E a cooptação acaba sendo um péssimo serviço para a consolidação de um sistema de participação que, de fato, o gestor faça gestão e os movimentos sociais, a população organizada, seja os novos movimentos sociais, os velhos, cumpram o seu papel e saiam fortalecidos. Para isso acontecer, tem que ter muito presente esse aspecto, e alguém falou aqui, eu concordo, tem que ter efetividade. Cuidado com mais do mesmo. Mais do mesmo desgasta. Quando você faz uma conferência, sai conclusões, quem se integra na conferência é porta-voz daquelas expectativas. Fazer uma segunda conferência e ficar correndo o risco de andar de lado é muito ruim, porque desgasta os instrumentos. Então, os resultados, a efetividade é fatal. Ponto 2. Esta capacitação de um conjunto de lideranças, de que natureza seja, a partir dos espaços da participação popular, é o grande legado para melhorar a democracia. Jovens, trabalhadores, dona de casa, exercitando a negociação, a busca de consensos. Isso aí fortalece uma geração de cidadãos sujeitos das relações econômicas e políticas. E eu gostaria de deixar uma pequena reflexão aqui sobre um limite nessa história. Vocês sabem, e eu sei, que o atual modelo, o antigo e atual modelo de desenvolvimento, o modelo de produção, o modelo de consumo, ele está dando sinais de fragilidade. Está aí as estradas, qualquer plenária, o João Mota pode ser testemunha, o pessoal quer duplicação, quer duplicar a ponte, e é o modelo. O recurso público vai para isso aí. Nós estamos num período que tem que pensar, começar a pensar a questão do modelo que nos trouxe até aqui, de produção e de consumo, para efeito de que isso não drene o recurso público para aquilo que são simplesmente os gargalos do atual modelo, que ele é finito, seja do ponto de vista da natureza e os impasses do ponto de vista econômico. E para nós está resolvido, gente. O Estado, no sentido mais amplo da palavra, não só os governos, porque os governos é uma fração do Estado, é um equipamento do Estado. O conjunto do Estado, na medida que ele estiver cercado de cidadania, como diz meu amigo Marcos Arruda, é um Estado que funciona para todos e cumpre sua função de aprofundamento da democracia. Então, eu queria encerrar dizendo isso e convidá-los e convidá-las que segunda-feira vai ter uma espécie de uma continuidade desse debate aqui em Porto Alegre. Segunda-feira, dia 8, às 19 horas, abre aqui o Fórum da Igualdade, que vai percorrer esses temas do desenvolvimento, da reforma política, da educação, aqui na Câmara de Vereadores, é segunda noite e terça o dia todo, organizado pelos movimentos sociais. O governador Tarso vai fazer uma conferência de abertura. Estão todos convidados e convidadas para participar, para a gente continuar refletindo
aí somente junto com os movimentos sociais. Obrigado, foi uma alegria estar participando aqui.